Bom dia, Bom dia, professora. tudo bem? Bom dia, bem, professora? Bom dia, tudo. Hoje está dando certo. Espero que o Zoom não caia, porque hoje é a primeira vez que eu estou usando esse Zoom da faculdade, então espero que não caia. Deixa eu ver aqui, eu tenho que admitir vocês na reunião. A Marilu, deixa eu ver aqui. Bom dia, consegui entrar. Estou aqui. Tem alguém que está ainda faltando? Deixa eu ver quantos já estão inscritos aqui. Deixa eu ir admitindo. O pessoal está um pouquinho adiantada, né? A gente está 10 minutos adiantado. Mas... participantes. O Wesley conseguiu entrar, não? Gente, para eu admitir todo mundo aqui. Só está com um probleminha o teu microfone, o teu som, professora. Não estão conseguindo ouvir? Agora sim, agora estou ouvindo. Melhorou? Eu acho que eu fico mais próxima do computador. E aí tá baixo? Como é que tá o som? Agora tá bom, para mim pelo menos tá bom, obrigada. Tá. Deixa eu ver aqui a Luana. Tem mais gente para entrar, Camila. Estão me ouvindo? Agora não, professora, o teu sonzinho tá desligado. Agora sim. Né? Sim. Tá certo. Já tem 22 participantes, deixa eu ver. A Renata. Bom. Tá certo. 23 já participam. Gente, eu vou começando a falar aqui. Primeiro vocês estão sabendo da semana de prova? Os outros professores já falaram para vocês? Sim. Sim, que vai ser do dia 24 ao dia 30, né? As provas vão ser disponibilizadas no AVA, e aí vocês vão ter uma semana para resolver essa prova, tá? A nossa prova, eu coloquei ali para vocês alguns resumos, e não sei se vocês perceberam, eu coloquei também as respostas daqueles questionários. Vocês viram isso no AVA? Ainda não, professora, estava fora do ar. Não viram? Então, eu coloquei as respostas dos questionários e coloquei também um resumo para vocês, tá? A partir dessas respostas e dos resumos, vocês podem estudar para a prova, tá? A única coisa que não está abordada ali é a organização sindical, mas isso está nas aulas que eu mandei para vocês, tá? Eu vou fazer as provas objetivas, tá? As provas vão ser objetivas, a prova vai ser objetiva. Aqueles trabalhos que vocês mandaram, eles vão valer ponto, né? Eu pedi entrega de 3 trabalhos,
tá? Eu fiz um levantamento aqui de quem me entregou, e quem me entregou 3, quem me entregou 2. Então, assim, tem algumas pessoas que só me entregaram 2 trabalhos, tá? Eu não sei se teve alguma dificuldade no envio, alguma coisa assim, e a maioria entregou os 3, mas tiveram algumas que eu não localizei. Por exemplo, a Adriele está aí. Adriele, eu só localizei o trabalho 1 e o trabalho 3 da Adriele. Da Amanda Gabriele, só o trabalho 2 e o trabalho 3. Da Amanda Galvão, só o 3. Da Camila, só o 1 e o 2. Quem eu não falar é porque entregaram os 3. Professora, Oi. Maria Carolina, eu que tô falando aqui. Eu vou entregar o trabalho da data de hoje ainda, mas quem não entregou esses outros trabalhos ainda pode te enviar? Pode me enviar. Pelo Tá menos. bom, obrigada. Porque vejam, esse trabalho que eu coloquei para vocês é uma forma de revisão também do que a gente já aprendeu, porque são questionários de tudo que foi dado em sala de aula, né? Então, vocês podem revisar ali a matéria, né? Então, eu peço para vocês que vocês entreguem esse trabalho. Então, a Camila, o 1 e o 2. A Elis, eu achei só um trabalho. Deixa eu admitir ali o pessoal, só um pouquinho. Isso. Me ouvindo? Tem 29 participantes. Tá. A Elis, só um. Deixa eu ver quem mais. A Gabriele Marina, o 1 e o 2. O resto. O Gisamar, 1 e o 2. Tá faltando também. A Karina, o 1 e o 2. Lohane, só o 3. Luana, o 1 e o 2. Lucas, 1 e o 2. Doutora, Oi. Luana, o 1 e o 2 eu mandei pelo e-mail. Sim, tá faltando 3, Luana. O 3 eu vou enviar hoje porque eu não consegui acessar o AVA. Tá bom, tá bom. Ok. Eu só tô fazendo uma conferência, tá, gente? Luciane, o 1 e o 2. O Lucas também, 1 e o 2. Luísa Helena, o 1 e o 2. A Maria Carolina, que eu não recebi nenhum. Mas você disse que vai mandar. A Marilu, o 1 e o 2. O de fontes eu não localizei, Marilu, o teu. Não sei se você já mandou. Eu vou enviar hoje, professor. Tá Estou bom. enviando hoje. Tá bom. A Monique, o 1 e o 2. Deixa eu ver. O Renato, o 1 e o 2. A Sulamita, falta o 3. A Tainá, falta o 3. O Vinícius, falta o 2. E o Vitor, falta o 2 e o 3. Professora, vou enviar hoje, que daí o AVA estava fora do ar. Tá. É a Sulamita. Tá bom. Obrigada. Em razão desses problemas do AVA, então a gente está... E como é uma forma de avaliação, ó, a Lohane vai entrar aqui. Avaliação, então a gente está admitindo os trabalhos mesmo que atrasados até a data da prova. Essa prova, ela vai ficar disponibilizada, a gente tem que entregar essas provas até amanhã, né? E eles vão disponibilizar a partir do dia 24 para vocês no AVA. Então, assim, vocês lembram que a aula passada eu
coloquei uns exercícios para vocês. Vocês chegaram, eu sei que vocês estão cheios de exercícios de tudo que é matéria. Todos os professores estão encaminhando exercícios e estão pedindo para vocês entregarem trabalhos. Então, eu sei que está bem apurado. Mas vocês chegaram a analisar, a resolver esses exercícios? Lembra que nós fizemos alguns, eu questionei para vocês algumas respostas. Vocês chegaram a evoluir nesses exercícios ou não? Conseguiram fazer? Não. Então, olha, gente, não conseguiram? Eu não fiz, professora Luciana. Tá. Então, olha, eu vou retomar um pouquinho, porque a partir desses exercícios, ao invés de eu estar dando mais uma matéria nova para vocês, como vocês estão com os trabalhos para entregar, estão ainda tem que estudar para a prova, tem outras matérias. Então, a gente vai fazendo esses exercícios e é uma forma de revisão já daquilo que a gente aprendeu. Pode ser assim? Pode ser sim, professora. Então tá. Uhum. Então, vocês têm acesso a esses exercícios? Sim, eu tô abrindo. Sim, professora, a gente tem sim. Então, vamos lá. Deixa eu puxar aqui. Vocês têm o número 4. Qual que é o exercício 4 aí que aparece para vocês? Professora, é daqueles exercícios de fixação? É isso? Isso. O 4 é considerando que a categoria profissional... Isso mesmo, esse mesmo. Então, vamos lá. Eu vou dar um tempinho para vocês darem uma lida, daí eu explico as respostas, tá? Eu dou uns 3 minutinhos aí, 5 minutinhos para vocês darem uma lida. Bom, gente, eu vou começar aqui, como uma forma de revisão para vocês. Posso ir começando aqui? Então tá. Vamos lá. Aqui a proposição é para saber as diferenças entre categoria diferenciada, o que está pedindo nesse exercício?
os conceitos de categoria diferenciada, também está pedindo se o fato da categoria diferenciada do empregado pertencer a essa categoria diferenciada, se obrigatoriamente a empresa teria que aplicar aquela convenção coletiva da categoria diferenciada ou da empresa ao qual o trabalhador presta serviços. Quais as condições que isso se dá, né? Então, ali, as proposições que são colocadas ali são exatamente essas, né? Para verificar se mesmo ele pertencendo a uma categoria diferenciada, se ele pode, se a empresa onde ele trabalha tem obrigação de cumprir qual das convenções coletivas, se é aquela da categoria ou se é a da empresa, né? Então, só deixa eu admitir a Helenise ali, só um pouquinho. Então, assim, ó, considerando que a categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional, gente, a palavra, quando vocês vão identificar se está se falando de categoria diferenciada, é verificar se tem essa palavra, estatuto profissional, que são aquelas profissões elencadas tem uma tabela na CLT, né, que na parte final do anexo da CLT, tem quais as profissões que elas têm um código, né, cada profissão dessa, e elas têm uma categoria estipulada ali, e elas são regulamentadas de acordo com o estatuto profissional especial, ou em consequência de condições de vida singulares, ou ainda que, na forma da lei, motoristas, telefonistas, ascensoristas, publicitários, dentre outros. Normalmente, as questões vão girar em torno dessas categorias, tá? Que elas têm telefonista, tem uma categoria diferenciada, eles têm uma jornada diferenciada também, publicitário, jornalista também tem jornada diferenciada, tá? Então, vamos lá para as questões. Manuel, que é motorista, mas trabalha em empresa cuja atividade é preponderantemente rural, deve ser considerado trabalhador rural, tendo em vista que, de modo geral, não enfrenta o trânsito das estradas e cidades? Então, ele é motorista, mas ele trabalha na área rural, tá? Ele é considerado trabalhador rural? A resposta dessa questão, numa súmula, na verdade, que ela foi cancelada. Então, ela está incorreta, tá? Porque diz assim, ó, esta súmula era a súmula 315 do TST, que é uma súmula não, uma OJ. Ela dizia assim, é considerado trabalhador rural, exatamente, um motorista que trabalha em âmbito de empresa cuja atividade é preponderantemente rural, considerando que, de modo geral, não enfrenta o trânsito das estradas e cidades. Não, ele continua sendo motorista, tá? Então, essa súmula é uma pegadinha da questão, né? Essa súmula, essa OJ, na verdade, foi cancelada. Então, a letra A está incorreta. A letra B diz assim, Mariana, que é telefonista, tá? Deixa eu só admitir aqui a Daphne. Só um pouquinho. Mariana, que é telefonista, mas trabalha em estabelecimento de crédito, beneficia-se do regime legal relativo aos bancários, tendo em vista a preponderância das atividades exercidas no estabelecimento do empregador. Então, assim, ela atua como telefonista, mas dentro de uma empresa de crédito. Ela é considerada bancária ou não? Tá, aqui também baseada também numa súmula. Ela também está errada, essa questão. Aqui eu estou com um probleminha no meu mouse, aqui, só um pouquinho. Então, ela também está errada.
também está errada. Então, diz assim, ó. A súmula 369, depois eu vou colocar as respostas para vocês. A súmula 369, inciso 3. O empregado de categoria diferenciada, eleito dirigente sindical... Ah, não é essa. Não é essa. Não é essa. É a letra B. É a súmula 117, tá? Bancário, categoria diferenciada. Não se beneficiam do regime legal relativo aos bancários os empregados de estabelecimento de crédito pertencentes a categorias profissionais diferenciadas. Então, no caso, ela trabalha dentro de uma instituição financeira, mas ela exerce a função de telefonista. Então, ela exerce a categoria diferenciada. Nesse caso, essa súmula 117 diz que ela não é bancária. Então, está errada a alternativa 2, a B. A C. Tendo em vista que os profissionais da informática têm peculiaridades e singularidades em suas atividades, é válida a decisão judicial que reconhece que os mesmos compõem categoria profissional diferenciada? Tem lá naquele resumo de vocês. Na verdade, está errado, porque eles não exercem, o pessoal de informática não exerce categoria diferenciada. E isso também está visto súmula, tá? Numa súmula. Aí agora é essa súmula 369. O empregado de categoria 36. Dados de empresa de processamento de dados, reconhecimento como categoria diferenciada. Não. É por lei, não por decisão, que as categorias diferenciadas são reconhecidas. Então, nesse caso, se tiver alguma questão de informática, eles não pertencem à categoria diferenciada. D. Danilo trabalha em empresa de engenharia como ascensorista. O ascensorista foi identificado lá como categoria diferenciada. Como integrante de categoria diferenciada, o trabalhador tem direito de haver de seu empregador as vantagens previstas no instrumento coletivo negociado pelo Sindicato dos Ascensoristas. Veja, ele trabalha numa empresa de engenharia, tá? Aqui, no caso, só se essa empresa de engenharia fosse signatária do acordo coletivo, né, do instrumento coletivo dos ascensoristas. Como ela não é signatária, não está expresso ali de que ela é, então está errada. Por mais que ele seja de categoria diferenciada, que ele é ascensorista, como o empregador não é signatário, ele não participou das negociações coletivas dessa categoria, então ele vai ser considerado pela categoria preponderante da qual ele trabalha, tá? Então está errado. E a E diz assim: Nelson é publicitário de formação, mas na empresa em que trabalha exerce funções de gerente financeiro, tendo sido eleito dirigente, essa é importante, dirigente sindical dos publicitários. Nelson não goza de estabilidade do emprego, pois não exerce a atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual ele foi eleito dirigente. Isso eu trouxe na aula passada para vocês. A questão das estabilidades. Nesse caso, ele não tem estabilidade e a resposta está correta. Por quê? Porque a atividade que ele exerce não diz respeito ao sindicato ao qual ele pertence. Então, ele não tem direito à estabilidade. Então, a letra E é a letra correta. Tá? Então, aí que traz essa súmula 369 que eu trouxe para vocês também na aula passada, tá? Que é matéria de prova, tá? O empregado de categoria diferenciada, eleito dirigente sindical, só goza de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual é o dirigente. Veja, gente, é uma questão de significação. Não faria sentido nenhum a pessoa gerar uma estabilidade se ele não, aquela categoria ao qual ele foi
eleito não tem essa representatividade ali. Então, essa é uma alternativa que está correta. Tá? Vocês vejam que aqui, nessa questão, trouxe elementos da categoria diferenciada, da estabilidade sindical também, né? Nessa mesma questão, abordou 2 tópicos importantes que visam a nossa matéria. Tá? Gente, eu vou fazer a chamada de vocês. Agora, vocês podem abrir o microfone, já tem bastante participantes aí, vocês podem abrir, eu vou fazendo a chamada, ok? Então, vamos lá. Adriele. Presente. Amanda Gabriele. Amanda Galvão. Presente. Anne. Presente. Brenda. Presente. Camila. Presente. Daphne. Presente. David. Presente. Delmar. Presente. Eduardo. Presente. Helenice. Presente. Elisane. Presente. Elis. Presente. Felipe. Gabriel. Presente. Gabriel Vinícius. Presente. Gabriele. Giovana. Presente. Gisamar. Gisamar estava aí. Bom. Guilherme. Ivanilda. Ivanilda. Presente. Jefferson. Juliana da Silva. Presente. Ah, não. Não. Juliana Ivone. Presente. Juliana. Presente. Karina. Presente. Leandro. Leonardo. Lohane. Presente. Luana. Presente. Lucas. Luciane. Presente. Luísa. Presente. Maria Carolina. Presente. Marilu. Presente. Monique. Presente. Paula. Renata. Renato. Simone. Sulamita. Presente, professora. Tainá. Ela está presente, ela está sem microfone só, professor. Ok. Vinícius. Presente. Vitor. Presente. E Wesley. Presente. Alguém que está aí que eu não chamei? Estão todos aí? Tá. Gente, então vamos continuar na revisão ali. Vamos passar para a próxima questão. Deixa eu achar uma questão aqui. Veja, essa questão A5, sobre organização sindical. Vocês têm ela aí? Sim. Acharam? Organização sindical? Sobre organização sindical é correto afirmar isso? É. Uhum. Tá. Então vamos lá. Vocês querem um minutinho para ler ou querem que eu já vá discutindo a questão? Tanto faz, professora. Por mim, pode discutir a questão já, professora. Tá, eu acho que sim, porque senão a gente Obrigada. perde muito tempo ali. Tá? Obrigada.
Então, diz assim, sobre a organização sindical, é correto afirmar o princípio da unicidade sindical, é consagrado na Constituição Federal, isso é uma coisa que a gente vem trazendo sempre, né, de 88, determina que não pode haver mais de uma entidade sindical representativa na mesma categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial definida pelos interessados e não inferior à área resultante da soma de pelo menos 3 municípios. É isso? 3 municípios? O que vocês acham? Tá certo ou tá errado? Então, vamos pulando. Isso, ele está na definição lá, gente, do artigo 8º, tá? Se vocês puxarem a Constituição Federal, e esse princípio da unicidade sindical, ele fala, na verdade, é não inferior a um município, né? E não 3 municípios. A Assembleia Geral, a B, a Assembleia Geral do Sindicato pode criar contribuições adicionais sem prejuízo da contribuição confederativa, mas que serão exigíveis apenas aos trabalhadores sindicalizados, sob pena de ofensa ao princípio da liberdade de associação sindical. Sim, esse está correto. Esse está correto. Lembra da aula passada que eu falei das obrigatoriedades das contribuições sindicais, que agora com a reforma trabalhista não é mais obrigatória, precisa da autorização dos empregados, e nesse caso, para os trabalhadores sindicalizados, na verdade, há necessidade de que eles sejam efetivamente, participem ali da formação do sindicato. Então, diz, a Assembleia Geral no sindicato pode criar contribuições adicionais sem prejuízo da contribuição confederativa, mas serão exigíveis apenas dos associados, daqueles que estiverem sindicalizados. Sim, e agora ainda mais com a autorização expressa. Tá? Então, essa está correta. A C. O postulado da liberdade sindical tem significado restrito na ordem jurídica brasileira, apenas expondo o sentido subjetivo do direito de livre filiação às organizações sindicais, assegurando a trabalhadores ativos e inativos. Não. Na verdade, esse princípio da liberdade sindical não é restrito. No Brasil, ele foi absorvido, esse princípio, é livre a associação em sindicatos, ele não é restrito, ele é amplo. A única exigência que se tem é que o sindicato ele seja registrado, né, no cartório de registro civil, seja também, tenha o registro também no Ministério da Economia, agora que não é mais Ministério do Trabalho, e também mas ele não precisa não precisa que o Estado regule, ele não precisa de uma autorização do Estado. Então, partindo desse princípio, ele tem esse princípio de liberdade sindical, ele é previsto, o que não se confunde com a unicidade sindical. Então, ele é livre para se associar, só não pode ter mais de um sindicato no âmbito de até um município de determinada categoria. Tá? Então, não se pode fazer confusão com relação a esses 2 institutos. Então, ele não é restrito, ele é amplo. A liberdade sindical é prevista na Constituição Federal e o Brasil se beneficia desse princípio. Tá? Então, a D. Com a expressão da ampla autonomia assegurada às entidades sindicais, em qualquer grau, as centrais sindicais podem participar ativamente das negociações coletivas, firmando instrumentos normativos delas decorrentes. Eu trouxe isso na aula passada também. As centrais sindicais, elas têm participação
né, nas negociações, mas elas não firmam acordo coletivo, nem convenção coletiva. Então, essa está errada, essa questão. Aí, aos sindicatos, cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, podendo a lei ampliar ou restringir o campo de atuação a eles reservado, na perspectiva da melhoria da condição social dos trabalhadores filiados. Também não. Na verdade, essa questão acho que a gente resolveu, né? A aula passada, que eu estou me recordando aqui. A gente trouxe essa questão e essa também está errada, porque não pode ampliar o campo de atuação. Essa frase aqui está errada, podendo a lei ampliar ou restringir o campo de atuação dos sindicatos. Não, na verdade, eles estão adstritos ao que está ali na convenção e no acordo coletivo. Aquilo não pode ter uma ampliação do que foi delimitado. Então, essa alternativa está incorreta. No resumo que eu fiz para vocês, eu coloquei ali as definições de contribuição sindical, contribuição confederativa, contribuição assistencial e mensalidade dos associados, tá? Então, ali estão previstos essas situações. Então, vocês podem estudar a partir desses conceitos ali que eu coloquei no resumo e que são utilizados na resolução dessa questão também, tá? Posso passar para a questão número 6? Beleza? Tá todo mundo ouvindo? Tá. Pode sim. Tem uma aluna tentando entrar, professora Simone. Não sei por que ela não está conseguindo com a senha. Aqui para mim não sei como ajudá-la. Deixa eu ver. Tendo aqui. Tendo que a Simone não está. Ela mandou mensagem? Não está aparecendo aqui para admitir ela. Não tem ninguém aqui na lista de espera. Que estranho. Aqui não está aparecendo. Então, vamos lá. Item 6. Conferem para vocês se agora apareceu aqui. Conferem para vocês se é esse. A Constituição Federal estabelece, é esse o item 6? Sim. Tá. Sim, professora, sim. Tá. O item 6 já foi feito, professora? Já foi feito também? Então tá. Então vamos pular. Foi no finalzinho da aula, né? Tá. Isso. Vamos lá. Os 7 são critérios previstos. Esse a gente fez? Fez também. Fez também. Eu acho que E a 8, nós fizemos a associação e sindicatos constituem um dos elementos decorrentes, acho que fizemos também. Fizemos. O capítulo da Constituição. O 7 não foi feito, professora. Não? O 7 não? Não. Tá. O 7 não. Então, vamos lá. São critérios previstos no ordenamento jurídico para a formação, respectivamente, das categorias econômicas, profissionais e profissionais diferenciadas. Aí, cada item, ele traz a definição dessas que está previsto no 511 da CLT, parágrafo 1º, 2º e 3º. Então, na verdade, essa questão a gente mata muito com a CLT, né? Porque ali eles confundem, nos itens, eles confundem as definições, tá? Então, você pode puxar a alternativa correta, eu não vou ler todas porque é muito cansativo, mas a alternativa correta é a C, que trata da categoria diferenciada, que está previsto no artigo 511, parágrafo 1º. Então, ele diz ali, a solidariedade, essa é a palavra, a solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas, tá?
constitui o vínculo social básico que se denomina categoria econômica. Eu falei diferenciada, né? Mas não é. É econômica. A categoria econômica. Então, assim, solidariedade. Ele é meio lógica a definição, né? Porque todos têm aquele mesmo interesse, né? E empreendem atividades idênticas, similares ou conexas. Então, eles se reúnem e formam essa categoria econômica, tá? Com relação aos demais itens, a profissional, o que muda? Ele não é solidariedade, ele diz a similitude de condições de vida, oriunda da profissão, né? Já diz ali, ó, a palavra profissão, ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica. Ele traz o conceito também de atividade econômica, tá? Que compõe a expressão social compreendida como categoria profissional. No parágrafo 2º do 511, ele já meio que define a categoria, você já consegue identificar que se trata de categoria profissional. Na própria definição dele, vocês têm que só observar se estão de acordo exatamente com o parágrafo 2º do 511. E o parágrafo 3º, como eu já li naquela outra questão, é da categoria profissional diferenciada, que é a que forma empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional, essa é a palavra, especial ou em consequência de condições de vida singulares. Então, diferenciada, veja, é aquilo que eu falei, tem aquela tabela na CLT, né, dessas profissões, e normalmente vocês têm em mente motorista, ascensorista, engenheiro, também tem categoria especial diferenciada, advogado, também jornalista, todas essas são consideradas como categorias diferenciadas. E a palavra-chave seria força do estatuto profissional especial ou consequência das condições de vida, porque alguns não têm o estatuto, mas a maioria deles tem, que é a função regulamentada. Se ela não tem um estatuto, às vezes ela tem uma legislação própria, específica daquela categoria, como é o caso dos telefonistas, né? Tem um artigo da CLT que, na verdade, trata só da jornada dos telefonistas e então ela é uma categoria diferenciada em razão tem peculiaridades na sua atividade, né? Então ela é uma atividade que você não pode, por que a jornada é reduzida? Porque você não pode, a telefonista não pode ficar 8 horas fazendo a mesma atividade, porque ela é muito extenuante. Então ela tem que ter as pausas, ela tem que ter uma jornada de 6 horas reduzida, que é diferente do trabalhador comum. O mesmo do caixa bancário, né? A mesma situação, que agora com essa medida provisória 905 aí, vai deixar mais delimitada ainda essa questão do bancário, né? Vai considerar como 6 horas apenas os caixas, né? Por quê? Porque eles realmente têm uma atividade mais extenuante, né? É aquela coisa automática, então eles necessitam de uma jornada reduzida, o que não acontece com os demais empregados da categoria bancária, que têm atividades diferenciadas que podem ser equiparadas a outros profissionais. Então, a legislação, como era de 1943, né? Então, naquela época, o bancário tinha a necessidade, de ser, digamos, ter um benefício com relação à jornada, porque a atividade era extenuante, era uma atividade mecânica, era uma atividade que necessitava de concentração, de trabalho manual. Hoje em dia, com a informatização, não há necessidade disso. Então, em razão disso, houve essa alteração na legislação, pela modernização das relações de trabalho em todos os ramos, inclusive bancário. Né? Mas eu estou trazendo esse exemplo para vocês só para demonstrar o porquê da categoria diferenciada e qual a importância disso nas definições que a gente olha aqui na nossa matéria. Tá? A 8, podemos passar para 8? Então tá. A associação em sindicatos constitui um dos elementos decorrentes da liberdade sindical. De novo, a questão da liberdade sindical.
O ordenamento jurídico brasileiro, no entanto, impõe a associação sindical a partir da formação de categorias. Isso tem no resumo lá de vocês também que eu coloquei. Então, categorias. A, profissionais diferenciadas, as que se formam a partir da solidariedade, ó, já está errado, da solidariedade de interesses econômicos dos trabalhadores que trabalham em atividades idênticas, similares ou conexas. Isso está errado. Essa é a definição de econômica, tá? A B, profissionais diferenciadas. Aquelas, fizeram uma mistura aí, aquelas formadas a partir da similitude de condições de vida, oriundas da profissão ou trabalho em comum em situação de emprego na mesma atividade econômica, atividades econômicas similares ou conexas. Não, também está errada. Essa aí é a profissional. Profissional diferenciada. Profissionais são formadas a partir da similitude de condições de vida, oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego, na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas. Correta? Essa está correta. A D, econômicas, aquelas formadas a partir da similitude de condições de vida dos trabalhadores, não. Essa a gente está falando da atividade profissional. E a E, econômicas, as que se formam a partir do exercício de profissões ou funções diferenciadas, também não, né? Que essa é da categoria diferenciada, tá? Então, a correta é a C. É bem fácil da gente identificar, é só vocês verem as palavrinhas chaves que contém no próprio texto da CLT, tá? E na própria lógica, vocês vão pela lógica das definições, tá? A 9 diz respeito à organização sindical. Essa aula foi um pouco mais antiga, é uma das primeiras aulas que eu dei para vocês, mas vamos lá que é importante para a gente revisar também a organização sindical. Então, diz assim, o capítulo da consolidação das leis do trabalho, relativa à organização sindical, contém definições de categorias e regras sobre instrumentos de negociação coletiva. Com base nessas normas, a similitude de condições de vida oriundas da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como categoria econômica. Não é a similitude, é a solidariedade, né? Então tá errado. A B, a convenção coletiva de trabalho é o acordo de caráter normativo pelo qual uma ou mais empresas da categoria econômica estipulam com o sindicato profissional algumas condições de trabalho aplicáveis ao âmbito das empresas acordantes respectivas das relações de trabalho. Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque esse é o conceito do quê? Esse é o conceito de acordo coletivo, não de convenção. A convenção coletiva é firmada entre o sindicato da categoria dos empregados e o sindicato da categoria dos empregadores. Aqui, está dizendo, a convenção coletiva de trabalho é o acordo de caráter normativo pelo qual firmado pela empresa. Então, é acordo coletivo e não convenção coletiva, por isso que está errado. Tá? C. A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas, constitui o vínculo social básico denominado categoria profissional. Errado. Essa é a definição de categoria econômica. Tá? D. A categoria profissional diferenciada é aquela que se forma dos empregados que exercem profissões ou funções diferenciadas por força do estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida similares. Então, essa, mais do que rebatido aqui, né, porque eu já trouxe agora há pouco, então essa é a correta. Fala em estatuto profissional e condições de vida singulares, tá?
E aí, as condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho nem sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho, em que pese o ajuste estar mais próximo do conjunto de trabalhadores da empresa. O que acontece? Nessa, ela está errada, na verdade. Por quê? Porque, inclusive, teve a reforma trabalhista aí, né? Essa é uma questão bem importante. O artigo 620 da CLT, ele introduziu essa questão relativa à prevalência do acordo coletivo sobre a convenção coletiva. Então, antes da reforma, até poderia se considerar até a teoria do conglobamento que a gente falava, que seria o conjunto da norma que seria mais benéfica ao empregador, ao empregado. Agora, com a reforma trabalhista, diz lá no artigo 620, tá? As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre, eles instituíram a palavra sempre, sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Então, essa questão ela é bem atual e está além das previsões de revisão da matéria, ela já traz uma questão relativa à reforma trabalhista, tá? Então, é um ponto de fixação aí para vocês também bem importante, tá? Podemos ir para 10? Para a questão 10? Professor, então essa aí não tem resposta, então? Tem a resposta que eu falei para vocês, é a D. Lembra da categoria diferenciada, que eu falei que já está rebatido, que eu já tinha falado? A certa é a da categoria diferenciada, que fala, o estatuto profissional especial ou em consequência das condições de vida singular. Ah, tá. Ok. Tá? Essa é a D. Alguém mais perdeu aí a resposta? É a resposta D. Tá? Então, vamos para 10. A 10 trata, posso ver se é essa mesmo, os sistemas, porque de repente está diferente do que eu passei para vocês aí. O sistema sindical brasileiro, é esse? É essa a 10? É, né? Isso. O sistema sindical brasileiro, a partir da Constituição da República de 88, identifica-se pelos princípios. Essa acho que a gente já resolveu na outra aula, mas acho importante a gente dar uma relembradinha aí. Quais são os princípios? Unicidade, simplicidade e liberdade. Unicidade, liberdade e livre associação. Livre associação, pluralidade e unicidade. Liberdade, livre associação e pluralidade. E unicidade, livre associação e pluralidade. A gente exclui aqui porque, veja, unicidade e pluralidade são contraditórios. Então, você já tira, né? É o princípio da unicidade contratual. Unicidade sindical. Da simplicidade, não, porque a simplicidade seria se não tivessem regras específicas para a formação do sindicato. Mas existem regras, não existe necessidade de autorização estatal. Isso não precisa, por isso a liberdade. Mas existem regras as quais têm que ser seguidas para o sindicato ser devidamente constituído. Então, seria unicidade, liberdade e livre associação. Esses 3 princípios são os básicos e os que contribuem para a definição da atividade sindical no Brasil prevista na Constituição Federal. Tá? Então, esse é a 10. Faltou alguma aquelas do começo lá ou nós já vimos todas? Já vimos todos, professora. Já vimos todas. Só uma coisa, professora. Na parte da simplicidade lá, caso caia alguma questão aí em algum tipo de concurso, ela não poderia ser, digamos assim, alguma coisa associada com a livre associação, tipo assim, ser simples de você entrar no sindicato,
ser simples, de você ser, sair, entende? Quer dizer, de você seria como fosse um sinônimo, mas não, Tá. não como tal. Não, eu entendo. O que que acontece? A simplicidade, no princípio, se a gente for analisar essa palavra utilizando para a linguagem jurídica, o que que a gente leva ao princípio da simplicidade? A simplicidade é a ausência de formalidade, tá? Então, isso não existe, porque existe uma formalidade, você tem que ter uma formalização. Então, o que confunde? Quando vocês se depararem com essa questão, princípio da simplicidade, né? Levem mais para o lado da informalidade, tá? Mas ele não é informal, ele é formal. Então, a simplicidade não se confunde com a liberdade de associação, porque ele é legalmente prevista a liberdade, quer dizer, você pode se associar, só que existem critérios aos quais precisam, veja, não são só critérios da formação do sindicato, não são só critérios, por exemplo, técnicos de você fazer o registro, tem que ser, tem que ter pessoa, capacidade, né? Capacidade das pessoas que estão formando o sindicato, legitimidade. Então, assim, todos esses requisitos da formação do sindicato, eles fogem da regra da simplicidade, porque eles têm toda uma regulação que tem que ser feita. Lembra que eu trouxe na aula passada para vocês como que eles são divididos em órgãos? Órgão fiscalizador, órgão deliberativo, órgão diretivo, que no caso executivo, que é da direção do sindicato. Então, eles têm que ter uma regra para poder funcionar, né? E isso, ele foge da regra da simplicidade, tá? Então, em razão disso, que ele não se encaixa aí nesse princípio, tá certo? Acho que respondi a questão? Tá. Gente, hoje eu fiz mais um apanhado para vocês, a aula vai ser mais curta, até porque vocês têm aí muita matéria, tem trabalho para me entregar ainda, dos princípios, né? E alguns que ainda não entregaram, o Delmar, por exemplo, entregou os 3, mas eu fiz os resumos ali para vocês, deem uma estudada, não vai fugir as questões, eu vou fazer questões objetivas, tá? Vou considerar esse trabalho que vocês entregarem como parte da nota, tá? Eu vi que vocês estão se empenhando em entregar, isso é bem importante, estão participando das aulas, né? Eu já anotei a participação de vocês na aula passada, quem participou, está sendo bem produtivo, e eu vou deixar um tempo aí para vocês estudarem, tá? A prova vai ficar disponibilizada no AVA, e eu não vou fugir desses temas que a gente tratou aqui em sala de aula, tá? E vou considerar as questões do trabalho. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação à matéria, alguma coisa que vocês não entenderam, eu vou colocar no AVA, a única coisa é um roteiro do que vai cair, tá? Quais os temas que vão cair para vocês nortearem o estudo de vocês, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar no WhatsApp ou podem me chamar pelo e-mail também, que daí eu respondo para vocês. Tá certo? Professora, a chamada já teve? Já teve. Quem que tá falando? Simone? É. Deixa eu ver, Simone. É que eu demorei para conseguir entrar aqui pelo celular. Tá aqui, já pus presença. Mais alguém? Mais alguém que demorou para entrar? A Gi não tinha respondido, prof, mas ela estava. E a Nilda, eu acho que eu pus presença, Danilo. Deixa eu ver aqui. Não, a Gisele, a Gi. Ah, tá. A Gisamar? Isso. Tá. Presença. Professora. Oi. Professora. A Renata também tá, só que o microfone dela não tá pegando. Tá, Renata. Não tá funcionando. Beleza. Professora, a Gabriele. Gabriele, vamos ver. Gabriele. Tá. Beleza, gente. Mais alguém? Mais alguém que ficou aí? Amanda não tá, né? Essa Amanda Gabriele.
Não. Deixa eu ver quem mais. Tem uns que... Gente, essas pessoas, deixa eu perguntar para vocês. Eles não são na sala, não estão na sala de vocês? Esse Guilherme nunca assistiu nenhuma aula. Eu vou riscar aqui. Não sei se desistiu da matéria ou... Felipe também. Nunca assistiu. Tá na lista de chamada, mas não... A Juliana da Silva tá aí ou não? Não. Professora, a Juliana da Silva tá sem internet na casa dela. Não tá conseguindo entrar. Ah, tá sem internet. Ó, quem tá sem internet, como é o caso de um outro aluno aí da sala de vocês que me chamou pelo WhatsApp, eu tô passando por e-mail para ele as matérias. Se vocês tiverem o e-mail, alguém quiser me passar o e-mail da Juliana, eu passo a matéria para ela. Tá, eu posso passar pelo meu e-mail mesmo, professora? Eu vou tentar pegar com a irmã dela. Pode, Lisane, pode. Passa Então para tá. mim, que daí eu passo a matéria para ela não ficar sem a matéria, tá? Porque Então tá, não obrigada, pode, professora. né, não pode haver prejuízo em razão disso, né? Então, quem não tiver conseguindo acessar, gente, por favor, me fale que eu encaminho a matéria, até porque o AVA ficou indisponível, né? E parece-me que no período da tarde ou da noite ele fica cada vez pior de acessar. Pela manhã ele fica melhor de acessar. Logo no início da manhã ele funciona normalmente, mas depois o AVA começa a apresentar problemas. Então, às vezes, que nem eu falei para vocês do resumo, se alguém não conseguiu acessar pelo AVA, também me dá um toque que eu mando por e-mail, tá? Para não ficar Eu não sem a consegui, matéria. vou dar um toque, então. Não, Simone, não conseguiu? Não. Tá, Tentei ontem, tentei hoje e não entra. não Tá, entra. Tá. Simone, eu acho que eu tenho o teu e-mail, você me mandou pelo e-mail, né? O trabalho. Mandei os trabalhos. Tá. Então eu vou mandar para você, Simone. Pode deixar. Tá bom, obrigada. Oi? Vou mandar. Obrigada. Nada. A Gisamar também. Mais alguém aqui presente? Que eu preciso mandar por e-mail? E a Juliana. A Juliana que não tá... Beleza. Então tá, gente. Então, Professora? Oi. Por que a professora não manda no WhatsApp ali do grupo, daí todo mundo acessa? Ah, eu mando essas matérias. Sim. Posso mandar, fica mais fácil mesmo. Isso, Todo mundo boa ideia. acessa aí, tá bom? Beleza, eu mando pelo WhatsApp. Mando pelo Obrigada, WhatsApp, mando esse resumo, mando as respostas do resumo para vocês, que eu acho importante para vocês para estudar, e mando também a matéria. Tá bom? Tá bom, então, professora, obrigada. Boa sorte na prova. Vão ser questões objetivas e dentro daquilo que a gente estudou. Todo mundo vai conseguir fazer. Beleza? Você vai passar, professora? Oi, diga, Helenice. Você vai passar a resposta do questionário? Vou. Eu me perdi em algumas. Passo sim, sem problema nenhum. Professor, o trabalho até amanhã, né? E o trabalho veja, gente, até sexta, porque a partir de segunda as provas já vão estar disponibilizadas. Então, veja, esse período do trabalho eu estou postergando aí era para ser entregue sempre na outra aula, né? Mas como é uma questão excepcional, né? E tem gente que não consegue acessar, o AVA ficou fora do ar, então eu estou aceitando os trabalhos, até porque como eles vão fazer parte da nota, quero oportunizar todo mundo a entregá-los para não ficar ninguém prejudicado aí. Tá certo? Mais alguma questão, gente, que vocês querem discutir? Ou é isso aí? Isso. Então tá, eu vou mandar no grupo lá a matéria que fica mais fácil.
Obrigada, prof. Tá? E as respostas do questionário também. Beleza? Valeu. Beleza. Beleza, prof. senhora. Obrigada. Um bom dia para a senhora. Bom Até dia. mais, prof. Até o roteiro da prova, professor, podia passar pelo WhatsApp, porque tem AVA, a meu AVA não está abrindo. Mando, Ai, mando desculpa, sim. eu tô com muita dor na garganta. Mando sim. Pode deixar. Vou mandar tudo Tá. pelo WhatsApp. WhatsApp. Beleza? Valeu. Beleza, prof. Beleza, obrigada, tchau. Tchau, Obrigada. tchau. Bom dia para vocês. Tchau, igualmente, prof. Obrigada, até mais, professor. Tchau, professora. Tchau, tchau.